A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula. E o tema que nós iremos estudar hoje é sobre a lição de número 10 do terceiro trimestre de 2017, que tem por título A Monarquia em Israel. Como nós vimos já nas lições anteriores publicadas pela Betel, a última que nós estudamos é a respeito de juízos altos e baixos da nação de Israel. E nós vemos a respeito dessas lições que o que imperava naquela época dos juízes era chamado de anarquia. A anarquia ela era vista como uma espécie de bagunça que não tinha um governo central. Então é muito comum a gente encontrar no livro de Juízes a expressão "e faziam o que era bem agradável aos seus olhos", ou cada um fazia como que queria, de acordo com a tradução. Só que nós vemos aqui na lição de número 10, que é a que nós vamos estudar hoje, que tem por título A Monarquia em Israel, nós vamos ver que quando isso é instituído é um pouco mudado, não é da mesma maneira. Nós vimos que dentre os juízes de Israel, conforme foi passando o tempo, nós entramos ali no livro de 1 Samuel, e nós temos ali um juiz por nome de Eli, a quais os seus filhos não faziam o que era agradável aos olhos do Senhor, e a arca de Deus acabou sendo roubada. Nós vemos que depois disso Deus levanta Samuel, o profeta Samuel, que exercia a função de juiz, de profeta e de sacerdote naquela época, porque ele sim vivia em obediência a Deus. Levanta ele para julgar as causas mais difíceis dentro do povo de Israel. Só que nós vemos que, chegando à parte mais final de seu ministério, chegando em um certo período de seu ministério, o povo começa a olhar para as nações vizinhas, olhar para as nações que as rodeavam, porque o povo ali, ele não chegou a conquistar toda a terra que Deus tinha prometido para eles. Por quê? Por causa da sua desobediência, da sua mistura com os povos, por causa que em vez de eles expulsarem de vez os povos dali, eles começaram a se misturar com aqueles povos. Então, com essa mistura, os deuses ídolos daqueles povos passou a ser os deuses ídolos deles, e eles se desviaram do foco. Nós vimos que no período dos juízes, quando um juiz se levantava, o povo servia a Deus em obediência, mas na falta de um juiz, o povo logo se afastava de Deus. É um período que a gente vê a ausência da palavra de Deus, na vida das pessoas. Antes do período dos juízes, nós vimos também a respeito de Josué, porque Josué ele foi grande nas batalhas, ele foi grande na conquista da terra, em levar o povo à conquista da terra, mas o que ele fraquejou em determinado momento foi por causa que ele não deixou um descendente, um líder para assumir o seu posto, diferente de Moisés, que Moisés deixou Josué, mas Josué não deixou ninguém. Então, na ausência dessa palavra de Deus, desse povo andar no caminho de Deus, a qual Deus disse a Josué, desse que da sua lei, da sua palavra, eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente ela guie eles por onde quer que eles andarem, o povo se desviou, o povo perdeu o foco de Deus. E nós vemos no período do juízo, o período de 350 a 400 anos, de acordo com a linha teológica que a gente estuda, que o povo ele perdeu o foco de Deus. Então, quando nós entramos nesse período da monarquia, o povo ele rejeita Samuel como seu juiz. E Samuel ele chega a se entristecer dentro do seu coração. E só que Deus o consola naquele momento. E nós vamos aprender aqui o que essa monarquia trouxe de bom, o que essa monarquia trouxe de ruim para o povo de Israel, e nós vamos aprender algumas coisas aqui. Amém? Primeiro, a instituição da monarquia. O povo de Israel pediu ao profeta Samuel um rei como as demais nações. Então, como eu disse, eles começaram a observar, eles começaram a olhar para as nações vizinhas e eles perderam o foco de Deus. Então, quando eles pedem
a Deus um rei, é como se eles estivessem dizendo para Deus, assim, nós não queremos que o Senhor governe sobre nós não queremos que o Senhor esteja nos guiando, nós queremos alguém, uma figura humana que esteja ao nosso lado nos guiando e nos regendo no meio dessa caminhada. Então o profeta Samuel ele fica muito triste porque ele está achando que a rejeição é a rejeição da pessoa dele. Não, mas eles estão rejeitando a Deus, porque Deus falava por intermédio do profeta Samuel para guiar e reger o povo por onde quer que eles andassem. E nós vemos que o pessoal, o povo daquela época, eles olhavam de acordo com o que estava diante dos seus olhos, e eles olham e contemplam o rei Saul, que era um homem grande naquela época, tanto em estatura como em seu físico, que era agradável aos olhos da sociedade daquela época. E eles veem aquele homem e pedem ao Saul como rei para si. Né? Então nós vemos no tópico 1.1 da lição aqui que o Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Deus advertiu a respeito disso, e falou: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, né? E está escrito em 1 Samuel 8:7. Então, quando eles pedem Saul como rei, quando eles pedem um rei para governar sobre eles estão rejeitando o governo de Deus sobre a sua vida. E isso pareceu mal aos olhos de Samuel, isso pareceu mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor já tinha predito que essas coisas iriam acontecer. Mas ele sabia que o povo de Israel iria perder o foco dele, mas Deus deixou essas coisas acontecer, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que só nós vivenciando, para nós aprendermos, só nós quebrando a cara, para nós aprendermos o que é o certo. Né? Tem coisas que a gente tem que viver nessa vida. Então, Saul, primeiro rei de Israel, reinou 40 anos, no entanto, não procurava guardar o que Deus ordenara, né, ao povo de Israel. Ele não guardou as leis do Senhor. Deus diversas vezes deu ordens a Saul para quando ele lutasse contra os povos amalequitas, ali ele destruísse todos os seus pertences, destruísse o seu rei, destruísse e não deixasse ninguém vivo. Ele, além de poupar o rei, ele ainda pega os animais daquele povo e oferece em sacrifício a Deus. Então nós vemos que as atitudes de Saul não convinham com o que Deus tinha preparado para o povo de Israel. Deus dava ordens a ele. Deus esperava que Saul obedecesse às suas ordens, mas ele não obedeceu. Nós temos outro caso em que o povo de Israel, eles vão batalhar contra um determinado povo e eles vencem ali, e ali deveria ser oferecido um sacrifício a Deus por aquela vitória, por aquela conquista. Só que na demora do profeta Samuel em chegar ali, porque ele era o sacerdote da época, em chegar àquela determinada região, Saul decide oferecer ele mesmo a oferta, ali tentando tomar o lugar de um sacerdote, coisa que não era permitida entre o povo de Israel. Já tinha sido instituída a lei, já tinha sido vigorado a lei. Isso está registrado em 1 Samuel 13. Ele oferece sacrifício, algo reservado apenas aos sacerdotes. O líder que não conhece, observe bem isso, o que eu estou dizendo agora. O líder que ele não conhece os limites do seu ofício e nem tampouco os princípios da sua autoridade espiritual, ele não é digno da liderança que ele ocupa. Então Saul ele agiu dessa maneira, ele passou dos limites. Ele passou dos limites, ele não sabia nem sequer os primórdios da sua liderança espiritual, ele não sabia de nada, ele era totalmente sem instrução. Porque ele faltou oportunidade? Não. Deus diversas vezes tinha lei naquela época, já tinha lei no meio do povo. Ele poderia simplesmente meditar na lei do Senhor, que é uma ordem que é dada a Josué, é uma ordem que nós temos ali registrado no livro dos Salmos, no Salmo de número 1, verso de número 2, medita na lei do Senhor de dia e de noite.
né? Então, tinha ordens para a observância da lei, só que ele preferiu não observar, ele se deixou levar pela pressão do povo. E aí nós vemos aqui no tópico 1.2 o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi, ele foi um rei que exerceu a sua função logo depois de Saul, e que, diferente de Saul, ele tentou viver uma vida em obediência a Deus. Ele passou por uma trajetória até o trono, por um longo período de perseguições e batalhas e desafios. No meio da sua caminhada, ele cometeu assassinatos, ele cometeu adultério, ele era um homem de guerra. Mas ele entrou para a história por causa das suas vitórias em batalhas e dos seus salmos e do seu coração voltado para Deus. Nós vemos ali que Davi, no meio da sua trajetória, no meio da sua história, ele comete adultério, ele comete homicídio, mas ele se arrepende de tal coisa. O arrependimento de Davi era ele se voltava para Deus, fazia ali orações, súplicas a Deus, ele poderia conquistar o coração de Deus de novo para si, através dos seus salmos, através dos seus cânticos, através do seu arrependimento. Mas a justiça de Deus, o juízo de Deus, ele certamente veio sobre a vida de Davi. Quando Davi comete ali o assassinato de Urias, e quando ele comete adultério ali com Betseba, e em ocasião ela engravida, nós vemos que o filho daquela gravidez, ela perde aquele filho, ela perde. E Davi, a Bíblia diz que ele entra em um quarto, faz oração a Deus pedindo perdão e súplicas, mas quando a criança morre, ele logo sai daquele quarto e senta à mesa e come, né? Não é que ele fosse um homem de coração duro, mas ele sabia que o juízo de Deus certamente viria sobre a vida dele quando ele cometesse mal. Então, quando o arrependimento de Davi era isso, ele cometia tal ato, ele viu que ele errou, ele se arrepende daquele ato e ele não comete mais. Isso é que é o arrependimento. Depois de Davi, nós vemos que tem Salomão, o homem mais sábio de todos os homens, né? Filho de Davi, tal um homem que quando ele vai ser consagrado ali, que vai exercer a sua função, que vai tomar ali o seu poderio para exercer a sua função, nós vemos que Salomão ele reconhece que ele não tem nenhuma sabedoria, ele reconhece que ele não teria como levar aquele povo adiante, porque a sua mentalidade, ele dizia de si mesmo que era como a mentalidade de uma criança, ele não tinha essa maturidade. Só que em sua oração ele pede sabedoria a Deus para que ele guiasse aquele povo. E nós vemos o seu reinado, quão grandes coisas tremendas ele fez ali pelo povo. Nós vemos que a sabedoria de Deus realmente regeu a vida daquele homem. Nós vemos ali que durante o período do seu reinado, que também foi 40 anos, assim como o reinado de Davi e de Saul, foi um período que não houve literalmente guerras em Israel. Só que para que isso acontecesse, ele tinha que estabelecer alianças com as nações vizinhas, né? Então, durante o reinado que ele constituiu, ele construiu um templo de adoração a Deus, que era a glória e o orgulho de toda a nação. Só que as alianças que ele fez com os povos vizinhos ali para que não houvesse guerra, segundo a cultura daquela época, era necessário que se tomasse a filha do rei e que ele se casasse com ela. Então eles tinham muitas nações vizinhas e Salomão ele se casa com aproximadamente 700 mulheres das nações vizinhas para que aquelas nações para que se estabelecesse uma paz, para que o povo não passasse por guerra. É um período que nós vemos que a situação financeira de Israel melhora muito, mas muito mesmo. Ele ganha presentes, ele recebe visita da rainha de Sabá, que fica impressionada com a sua sabedoria e vai lá visitar para ver de onde que provinha tanta sabedoria. Mas o seu fim ele não foi bom, porque ele se envolveu com a idolatria ao se casar com muitas mulheres estrangeiras, algo expressamente proibido pela lei. Em Êxodo 34:16, era proibido a poligamia, era proibido se casar
com mulheres estrangeiras, só que ele se casou para estabelecer paz entre o povo de Israel. Ele regeu o povo de Israel, certamente em muita sabedoria, mas tinha pontos em sua vida que ele errou. Mas é um homem que, ele escreve seu livro de Eclesiastes, ele escreve o livro de Provérbios, dando conselho aos povos, dando conselho ao povo de Israel, dando conselho a todos aqueles que observam a lei de Deus. Eclesiastes ele escreve nos seus últimos dias, falando acerca, até no capítulo 12, sobre os jovens. Ele advertindo os jovens, falando que tudo que eles pudessem fazer, eles fizessem, que tudo que viesse à cabeça deles para eles fazer, que eles fizessem, mas que eles lembrassem de uma coisa, que todas essas coisas Deus levaria eles a juízo. Então, Salomão ele foi muito sábio, ele deixou instruções muito importantes acerca do tempo, o tempo de Deus. Então, nós temos que saber lidar com cada uma dessas coisas na nossa vida. São reis que marcaram o tempo, são reis que marcaram a história dentro do povo de Israel. Lógico que o mais ilustre deles foi o rei Davi, a qual deixou uma descendência muito grande, e Saul, ele diferentemente de Davi, Salomão, ele foi envergonhado. Ele foi envergonhado porque o fim da sua vida foi trágico, né? A qual ele passou a ser atormentado por um espírito e morreu ao lançar-se sobre a própria espada. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, nos diz isso. Agora nós vamos para o tópico 2, sobre a cisão política e religiosa de Israel. Após 120 anos de monarquia, uma grande cisão política e religiosa durante o reinado de Roboão separou a nação em dois reinos: o reino do sul, que é o reino de Judá, representado por 2 tribos, né? E o reino do norte, a tribo de Israel, que é por 10 tribos. Então nós temos aqui no tópico 2.1 a dinastia do reino do norte, né? A dinastia do Reino do Norte teve a divisão do reino que aconteceu aproximadamente em 931 a.C., e o Reino do Norte teve o seu fim em 722. Então nós vemos aqui que o Reino do Norte, a qual se estabeleceu essa divisão, por causa que quando Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o reino, ele teve que tomar uma grande decisão em sua vida. Ele teve que tomar uma grande decisão. Por quê? Por causa que Salomão ele exerceu um grande jugo sobre o povo de Israel. Por isso que o povo de Israel cresceu e prosperou tanto ali. Só que o povo já estava cansado, porque já tinha 40 anos que eles estavam daquele jeito. E Roboão, quando assume o trono, ele vai tirar conselhos ali para o que ele deveria fazer, porque o povo dá uma opção para ele. Dá uma opção para ele, fala para ele afrouxar um pouco o jugo que estava sobre eles, porque eles já estavam sobrecarregados, eles já estavam cansados. Só que nós vemos ali que naquela situação, em vez dele consultar os anciãos, né, que são as pessoas mais sábias daquela época, em vez dele consultar os anciãos, ele vai pela cabeça dos jovens, dos amigos dele. Porque os anciãos já haviam dito a ele, falou, eu acho que agora é a hora de você afrouxar um pouco as rédeas, é a hora de você deixar o jugo um pouco mais leve, porque o povo está cansado. Se você apertar o jugo, certamente o povo vai te abandonar, o povo vai te deixar. E a divisão aconteceu por causa disso. Por causa que ele ouviu o conselho dos jovens e falou, se Salomão ele julgava de tal maneira, você deve julgar muito vezes pior. Você tem que julgar bem mais apertado, deixar a corda muito mais apertada, mais difícil para esse povo. Por causa que eles têm que ver que você que está governando, eles têm que ver que você que está no reino agora, não é mais o seu pai. Então nós vemos que essa divisão aconteceu. Então as 10 tribos que formam o reino do norte se dividiu e teve o seu rei, o seu primeiro rei, como Jeroboão, que as 10 tribos seguiram esse Jeroboão, que deixou a corda um pouco mais frouxa, a corda um pouco mais bamba, mas Roboão deixou a corda muito mais apertada. Só 2 tribos ficaram do seu lado.
que foi a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Então nós vemos aqui a respeito do Reino do Norte, que o Reino do Norte, em toda a sua dinastia, como houve essa divisão e eles não poderiam mais ter ali o contato, e o centro de adoração era em Judá, era em Jerusalém, o culto deveria ser prestado ali. Então o Jeroboão, vendo que o povo ele poderia deixar o seu lugar, deixar a sua casa para ir adorar lá no ambiente onde Roboão estava governando, o que ele decide fazer na sua própria cabeça? Ele vai fazer: eu vou construir um templo de adoração. E ele constrói templos de adoração em Betel e em Dan, para que o povo, um mais na região norte e mais na região sul, para que o povo tivesse lugar. E para que o povo não saísse dali, ele coloca nesses lugares altares com bezerros para que o povo pudesse adorar. Então o foco da adoração do Reino do Norte, como o seu pai, vamos dizer assim, seu rei, que assumiu naquele momento, ele tinha uma mentalidade totalmente idólatra ali. Então o povo é levado a adorar bezerros, a adorar. Por quê? Por causa que tudo que ele temia era que o povo cruzasse a divisória de Reino do Sul para o Reino do Norte, ou do Norte para o Sul, e ali eles tivessem o quê? Essa mistura do culto dos dois. Então há-se essa divisão. Assim o Reino do Norte deixou de existir como nação quando eles foram tomado pela Assíria. Eles largou de ser uma nação independente, derrubou a monarquia israelita e levou as tribos ao cativeiro. Então Jeroboão ele não queria que o povo frequentasse as festividades sagradas em Jerusalém. Então ele erigiu bezerros de ouro em Dan e em Betel, instituiu sacerdotes para oficializar os cultos pagãos em todo o território. Então essas atrocidades que ele fez levaram o Reino do Norte rapidamente à sua queda. O Reino do Norte ele caiu no ano 722, então ele teve um pouco mais de 200 anos desse reinado. Quando esse reinado se dividiu, teve um pouco mais de 200 anos, e ele caiu diante do povo assírio. Sobre a dinastia do Reino do Sul, no tópico 2.2, o governo foi exercido por 20 descendentes de Davi e a capital permaneceu sempre a mesma, Jerusalém. Um dos momentos áureos do Reino de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Ezequias, no qual o culto e o sacrifício a Deus foram restaurados. Infelizmente, apesar das profecias advertindo o povo sobre abandonar a idolatria e voltar-se para Deus, eles continuavam vivendo de maneira leviana e irresponsável. Então o Reino do Sul, que começou ali com Roboão, ele teve um período de duração mais longo do que o do Reino do Norte. Nós vemos ali que no Reino do Sul teve 20 pessoas que descenderam de Davi, que governaram sobre aquele reino. A sua duração foi mais longa porque teve alguns reis no meio dessa dinastia que serviram a Deus em sinceridade e honestidade. E um dos grandes marcos foi uma reforma promovida pelo rei Ezequias, no qual os sacrifícios a Deus foram restaurados. Os sacrifícios, os cultos a Deus, eles foram restaurados. Mas ele caiu por causa que eles recusavam a guardar a lei da aliança. Eles recusavam guardar os mandamentos de Deus. E outro motivo seria por causa que eles recusavam as correções dos profetas de Deus e os castigos do próprio Senhor. Eles não ouviam, os profetas vinham, profetizavam. No Reino do Sul nós temos ali grandes profetas, ao qual nós vamos falar um pouco mais na frente. Eles vinham, profetizavam sobre o Reino do Sul, só que eles passavam a não dar ouvidos. Eles recusaram guardar o sábado de Deus e os anos sabáticos. Então o povo, por uma desobediência, por causa da idolatria e de diversas coisas que o cercavam, eles passaram a desobedecer a Deus. Eles passavam a essa vida de desobediência.
Tópico 2.3, nós podemos tirar algumas lições sobre a monarquia. A monarquia em Israel traz uma série de lições para a nossa vida, onde muitos reis despreparados e novos herdaram o trono de seus pais e não eram aprovados por Deus. Eram reis que não conheciam o Senhor e sempre repetiam os pecados de seu pai. Então a monarquia ela trouxe isso no povo de Israel. Além de trazer a divisão, todos os pecados dos pais daquelas regiões, seja no reino do norte ou no reino do sul, cada um deles cometia os pecados de seus pais. Nós vemos atrocidades grandes, gigantescas, que estão no meio do povo de Israel, a qual uma delas é mencionada no livro dos reis, a qual um dia um determinado rei está andando à beira do muro da cidade e veio umas mulheres brigando, discutindo. E quando ele tenta compreender aquela situação, elas viram que a situação estava tão grave por causa da fome que estava assolando aquelas nações, que estavam assolando o povo de Israel, a qual que uma mulher, em um determinado dia, pegou o seu filho, sacrificou eles para que elas tivessem alimento em um dia, e no outro dia a outra mulher não queria sacrificar o dela para que elas tivessem alimento naquele outro dia. Então, sacrifícios humanos estavam acontecendo em meio ao povo de Israel. Por quê? Porque eles não obedeceram a Deus, porque eles se desviaram do foco de Deus. Então, uma fome, coisas grandiosas, grandes assolações, grandes juízos de Deus veio sobre aquele povo, mas mesmo assim eles não aceitavam. No tópico 3, nós vamos ver sobre os profetas e as suas mensagens. Os profetas do Reino do Norte, nós temos grandes profetas, a qual nós temos aqui Elias, temos Eliseu, que também profetizou no meio desses povos, temos Jonas, Oséias e Amós, que são dos profetas que desenvolveram seu ministério nesse Reino do Norte. Jonas desenvolveu o seu ministério no reinado de Jeroboão II, né? E ele é grande destaque na Bíblia Sagrada por causa que ele foi incumbido por Deus em pregar a uma cidade do Império Assírio daquela época para que o povo se arrependesse, senão o juízo de Deus viria sobre aquele povo, que era a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio daquela época. E ele até se recusa por um certo momento e aquele lugar, mas Deus faz de tudo e permite que ele seja engolido por um grande peixe, para que ali dentro do peixe ele comece a analisar a sua vida, ele começa a olhar para o que ele estava fazendo, e ele faz uma oração a Deus pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas, tudinho, e Deus acaba levando ele para aquela cidade, porque ele fica pasmado por causa que era um povo que estava subjugando o povo de Israel já naquela época, e ele não queria pregar, ele queria o quê? Que todo mundo morresse. Ele era chamado de um profeta sem misericórdia. Ele não tinha misericórdia pelo povo. Ele queria que todo mundo ali morresse. Só que Deus leva ele, porque Deus ele sempre tem dá uma segunda oportunidade a todos. E ele é levado até ali na cidade de Nínive, a qual ele prega, e mais de 120 mil habitantes daquela terra, eles são o quê? Arrependidos, eles declaram um jejum em arrependimento a Deus, de tal maneira que até os animais daquela terra jejuam. Eles não dão alimento nem para os animais, até os animais jejuam. Então foi um grande profeta que marcou a sua época. Nós temos ali também o outro profeta, Amós, que encontra um homem que profetizou contra as injustiças sociais. Ele rejeitou passar por uma escola de profeta para se tornar um profeta profissional, admitindo que ele era o que? Simplesmente um pastor de ovelha, mas que ele sempre mostrou a sua injustiça, sempre pregou sobre as injustiças sociais. Nós temos ainda Oséias, que foi um profeta que viveu na pele a traição. Ele se casou com a mulher e viveu na pele a traição para poder entregar a mensagem de Deus a Israel, a qual falando que Israel tinha traído Deus e estava se voltando para outras pessoas, estava se voltando para outros deuses. Então foi profetas do Reino do Norte que marcaram as suas épocas. Elias, pela seca a qual ele promoveu, que diante da sua palavra ele cria de tal maneira que Deus estava com ele, a qual ele declarou seca por 3 anos e meio em meio ao povo de Israel diante de Acabe.
Então nós vemos que são profetas que cada um marcou a sua época em sua determinada maneira, de sua determinada maneira, como Deus os usou. E nós temos ainda os profetas do Reino do Sul, que eles tinham como função denunciar o pecado da nação e chamar o povo ao arrependimento. Podemos enumerar aqui alguns profetas, a qual foi Joel, Isaías, Miqueias, Naú, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Isaías e Jeremias, logicamente, se destacam desses outros, a qual Isaías ficou conhecido como profeta messiânico, que falava a respeito de um período que chegaria no povo de Israel, a qual viria o Messias, que viria para perdoar os pecados. Né? E nós temos o profeta Jeremias, que fez a alusão sobre a destruição do reino. Mas a liderança e os povos daquela época não ouviram, e ele sofreu muito com isso, porque embora ele profetizasse, muitas das suas profecias se cumpriam naquela época, independentemente disso, parece que o povo tinha um tapa-olhos em seus olhos, tinha uma venda em seus olhos e não enxergavam que tudo que ele dizia era verdade. Tudo que ele estava dizendo era para o bem da nação. Tudo que ele queria que a nação se arrependesse e se voltasse para Deus, mas ninguém queria se voltar para Deus. Eles preferiam ficar adorando seus postes ídolos. Eles preferiam ficar adorando e voltando o seu culto a quem verdadeiramente não se importava com eles. E assim nós vemos a nação do Reino do Sul cada vez mais se afundando, mas que tiveram grandes avisos da parte do Senhor. O reino do norte, como foi dito, ele caiu diante do Império Assírio, e o reino do sul ele caiu no ano 586 diante do Império Babilônico. E no tópico 2.3 nós vamos falar aqui sobre a mensagem dos profetas de hoje. A mensagem do profeta Joel, por exemplo, convida o povo ao arrependimento antes que venha o dia terrível do Senhor. Amós denuncia as injustiças sociais e Miqueias o formalismo religioso. O profeta Sofonias aborda as prioridades do povo de Deus. Agora nós vemos aqui que convida o povo ao arrependimento antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um denuncia as causas sociais, o outro a questão do formalismo religioso e o outro sobre a prioridade do povo de Deus. Quando nós olhamos para essas coisas, nós temos que ver que as mensagens dos profetas de hoje em dia deveriam ser essa. Seria isso, convidar o povo ao arrependimento, convidar o povo a uma vida de priorizar a Deus. O que esse formalismo religioso, né, essas coisas, vamos dizer assim, determinadas doutrinas estão totalmente fora da palavra de Deus, que em vez de trazer o povo para Deus, só afasta o povo de Deus. Nós vemos aí muitas falsas religiões, falsos profetas surgindo nesses últimos dias, a qual estão querendo simplesmente amontoar dinheiro para si. Estão simplesmente pessoas que querem trazer a mensagem de Deus somente como foco eles mesmos. Mas não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Então nós temos que parar e observar o que será que está entrando. Nós temos uma igreja que ela não está crescendo, ela está inchando. Quando se incha é porque algo está de errado no corpo. A igreja não está crescendo, o corpo não está crescendo, o corpo está inchando. Nós não temos mais alimento, está faltando a farinha na panela. Está faltando o alimento espiritual. Hoje em dia o que nós estamos vendo não está sendo mais pregada a mensagem de Deus, mas é pessoas que estão voltando as suas mensagens para fábulas, para historinhas, para o quê? Para fazer uma verdadeira lavagem cerebral no povo. Deus me livre. Culto sendo totalmente banalizado, água ungida, vassoura ungida. Meu Deus do céu, se você parar para observar nas escrituras sagradas, onde é que está escrito algo do tipo? Não existe, não quer dizer que uma água que por ela ser do Rio Jordão, ela é mais importante do que uma água que vem de um algo, não. De uma água que vem de uma cisterna, não. É tudo água, foi tudo Deus que criou. Tudo que Deus criou é bom.
Não tem nada mais especial que nada. Se tem algo mais especial do que outra coisa, é simplesmente Deus, é simplesmente Jesus Cristo, é simplesmente o Espírito Santo. Não tem nada mais importante do que nada. Não existe uma coisa mais sagrada do que a outra. Não existe. Tudo que é criado por Deus tem o mesmo valor, com exceção do homem que é a coroa da criação. Tudo tem o mesmo valor. E por causa dessas coisas nós vemos ali uma grande advertência em Romanos capítulo 1, por quê? Porque as pessoas elas dão valor a essas coisas e elas passam a adorar essas coisas, estão dando mais valor à criatura do que ao Criador, estão perdendo o seu foco, perdendo o foco de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A conclusão: a monarquia foi instaurada em Israel com a expectativa do povo de que seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos. No entanto, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. A dificuldade não era quem lhes governava, mas sim as atitudes dele diante da oposição e influência das nações vizinhas. Então nós temos que tomar muito cuidado do que vem de fora, do que está nos rodeando, do que nós estamos ouvindo. Foque na palavra de Deus. Foque na palavra de Deus para que assim nós possamos aprender as verdades espirituais que nelas estão contidas. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Essa foi a lição de número 10 do terceiro trimestre de 2018.